gente. Nós estamos aqui de volta e hoje, para valer, nós vamos fazer o primeiro episódio e nós não poderíamos começar de outra forma, entrevistando a líder do nosso grupo, Daiane Gregório. E nós estamos muito felizes pelo feedback, recebemos muito feedback do primeiro vídeo que nós fizemos e nós estamos com o coração transbordando porque foi mais uma confirmação que realmente nós estamos no propósito que Deus nos colocou. E vocês não têm ideia, assim, os feedbacks que chegaram, pessoas que foram tocadas, que foram ministradas através de algo tão simples que nós fizemos, mas esse é o propósito. Nosso propósito é levar para vocês Jesus, falar das nossas experiências, para que vocês também sejam impulsionadas, inspiradas a viver aquilo que nós temos vivido na prática. E hoje nós vamos começar contando a trajetória da Dai. Né? A Dai, ela tem uma história linda, eu sou suspeita em falar porque eu sou amiga da Dai. E ela tem muita história que me inspira, né? E ela tem uma história que eu disse, olha, eu quero que você conte para todo mundo essa experiência que você teve, porque eu amo ouvir a experiência que ela teve com Jesus, lógico, né? E eu vou começar, né, passando para ela se apresentar. Eu quero que a Dai diga quem é a Daiane Gregório. Então, meu nome é Daiane Gregório, né, para quem não me conhece. Sou casada com Adriano de Araújo, a gente tem um filho chamado Davi, de 26 anos, que hoje também já é casado com a Letícia. Nós temos 2 netinhos, a Ana Lua e o Ítalo, que são bênçãos para a nossa vida, né? E a gente também tem uma empresa na cidade, a gente esse ano fez 25 anos, é uma casa de lanche, bastante conhecida, né, o Visual Lanches, tá fazendo uma propaganda. E o mais importante é que hoje eu sou filha de Deus, né? Que eu sei quem é o meu pai, eu sei quem eu sou em Cristo, que isso é o que a gente busca e o que a gente quer mostrar aqui e apresentar para vocês. Dai, então vamos lá. Me diz uma coisa, conta pra gente como foi que você conheceu Jesus. Então, muito cedo, a primeira vez, assim, a gente era de um lar cristão católico romano, né? E a gente frequentava, né? A mãe sempre levava a gente na igreja nos sábados. Cheguei a fazer catequese, primeira comunhão, mas a primeira vez, assim, que eu tive um encontro mesmo com Jesus que foi quando tava eu, a mãe e o meu irmão, o Júlio. Nós estávamos num quarto da mãe no sábado à noite, assim, em casa. E daí eu precisava ir no banheiro, queria ir no banheiro, a mãe não queria levantar e tudo apagado, as luzes, só a luz do quarto acesa. E a mãe disse, não, pode ir lá acender a luz da sala, pede para Jesus ir contigo, que ele vai estar do teu lado e tu não precisa ter medo. Daí aquela conversa toda de mãe com filho, né? E eu, não, mãe, não, ela vai, pode chamar para Jesus que ele vai contigo. E dali eu fui e acendi a luz da sala, assim, voltei, tomei água, toda faceira, porque eu não tive medo. E depois que eu voltei, disse pra mãe, fiquei faceira, né, que eu tinha ido, Jesus tinha ido comigo. E depois daquele dia ali, eu sempre andei com Jesus, nunca mais andei sozinha, sabe? Ali pra mim foi um marco, pra mim caminhar com Jesus. E acho que a importância, às vezes, né, de a gente apresentar o Jesus pros filhos, às vezes passa despercebido, passa batido, mas às vezes, assim, com um simples falar para um filho que ele tá contigo, pode ir que não tem medo, e aquilo gravou no meu coração, sabe? Eu acho que eu tinha uns 7 anos, no máximo eu acho que eu tinha de idade. E daí, assim, quando tu foi, que tu não sentiu medo, tu internalizou assim, realmente Jesus tá aqui comigo. Uhum. Exatamente assim. E dali em diante, tudo que eu fazia, eu sempre pedia para Deus estar comigo, para Jesus estar comigo, eu sempre conversava com ele. Tanto que é uma história que eu vou contar que eu amo. Eu amo porque eu fico pensando... Gente, eu nasci no lar cristão, né, evangélico, e a Dai não, veio do católico, e eu não tive essa experiência. Eu disse, como que eu não pensei nisso? Quando eu ouvi a história dela, né? Por isso que eu amo essa história, que ela vai contar aqui. Eu disse assim, pô, eu nasci no lar cristão, mas eu nunca tive essa ideia. E a Dai, né, mesmo sem conhecer, mas Jesus já conhecia ela, e se apresentou para ela dessa forma que ela vai contar.
Então, quando eu ia dormir muito pequena, assim, eu tinha o meu quarto, né? Meu irmão tinha o quarto dele, a mãe, os quartos deles, assim, era 3 quartos em casa, mas eu com uma cama de solteiro, e eu sempre, quando eu ia dormir, eu fazia minha oração, né? Às vezes de joelho, às vezes não, mas eu sempre, quando eu ia deitar na cama, eu deitava bem no cantinho, assim, da beirada, né? Que a minha cama era na parede, então eu botava assim, Deus dormia num canto, Maria dormia no outro, e Jesus dormia no outro, e eu ficava no cantinho da cama, toda a vida, até... A mãe nem sabia, meus pais Até nem sabiam casar. disso. Até quase casar, assim, até adolescente, quando comecei a namorar. Então, eu sempre fui assim, até que um dia eu tava muito cansada, sabe? Eu acho que eu brinquei muito aquele dia, era criança ainda, eu disse assim, Jesus, hoje eu vou pedir pra vocês dormirem na casa de outra pessoa. Olha a conversa de criança. Aí eu peguei e disse, vocês dormem na casa de outra criança, que hoje eu tô cansada, eu quero me esparramar na cama, né? Eu pensei assim... Tu dormia lá quietinha, era? Quietinha, pra que eu não nem amassar mexia. eles. Até hoje eu durmo na beirada da cama. É? Até hoje eu durmo assim no cantinho, já acostumei, sabe? Uhum. E daí eu fui pra dormir e eu falei assim, ai não, Jesus, volta, vocês voltam porque eu não consigo dormir sem vocês. Eu voltei pro cantinho, encaixei cada um no cantinho da cama e foi. E ali eu dormi com eles. Sempre foi assim, E sempre. daí a sensação era que eles estavam Que lá. eles estavam ali. Olha, sempre. gente, que lindo, né? Ai, eu acho linda essa história da Dai, lindo assim. Tanto que eu não consegui dormir sem a presença deles, mas eles estavam, né? Mas eu, como criança ali, no meu entendimento, eles tinham realmente ido para outra casa de outra criança, né? Eu disse, não, volta aqui, dorme comigo. Daí vim pro meu cantinho, na minha imaginação, assim, e colocava Jesus dormir comigo, a Maria e Deus, né? Porque era a mãe de Jesus e o pai de Jesus, no meu entendimento, né? Uhum. Eu acho essa história, assim, que me marcou também, assim, e também foi que me... quando eu era criança também a gente passou por muitas dificuldades, sabe? Mas sempre foi fácil para mim, sabe? Passar pelas dificuldades, porque eu sabia que Jesus estava comigo. Uhum. E quando a mãe disse a primeira vez que não tenha medo, aquilo ficou dentro de mim, sabe? Uhum. Claro que depois eu fui crescendo, a gente acaba tendo medos de muitas coisas. Esses dias até estava conversando com a Grace. Cadê aquela menina lá de quando era pequena, sabe? Que era corajosa, que não tinha medo, sabe? Foi se perdendo ao tempo da caminhada. Mas Deus é tão bom que faz a gente se encontrar novamente, né? Tanto que a gente vai chegar lá. Vamos aos pouquinhos. Então, Dai, tu tem, além dessa experiência, tu tem uma outra experiência com Jesus, não sei, na vida adulta, na adolescência, assim, muito forte que te marcou? Ai, tenho muitas experiências, assim. Eu tenho bastante experiência. Muitas fortes? Muitas Conta fortes. aí uma, Tem assim, muitas. pensa na mais que uma ou duas que te marcou muito, assim. Essa daí foi da infância, né? Sim. Conta talvez uma da Tem vida uma adulta. que eu tava refletindo também essa semana. Uma viagem que eu fiz com algumas mulheres para Israel, e na volta a gente passou na Itália, né? Em Roma, a gente ficou 2 dias lá. Assim, nunca fui para a Itália, a não ser esse dia, né? E a gente tinha, na volta, num dia a gente ficou o dia inteiro no hotel e na outra a gente podia passear. Então a gente tinha amanhã para passear, para fazer compra, visitar assim os lugares, né? Aí eu e mais 5 meninas, a gente foi visitar a prisão de Paulo, que é impressionante, assim, quem puder um dia, né, ter essa oportunidade. E depois disso a gente saiu para almoçar. E nessa saída para almoçar, 3 foram para um lugar porque queriam pizza, e eu e mais uma, que era a Cris, ficamos em outro lado da Itália porque a gente queria comer lasanha e outras coisas, sabe? E o taxista que estava levando nós 5, na verdade, levou, e do nada ele pegou e parou, estava levando para um lado onde tem os restaurantes, ele parou no meio do caminho e expulsou nós de dentro do táxi. Expulsou e disse que não ia levar mais nós, que ia largar nós ali, e isso já fazia uns minutos assim que estava andando com a gente no carro, a gente não tinha ideia de onde a gente estava, né? E eu não sei muito usar GPS até hoje, né? E as meninas que sabiam, depois foi para um lado, eu e a Cris que fiquemos para um outro lado, a gente não sabia mexer. E daí as meninas foram comer, a gente desceu do táxi, tal, pagamos ele, e ele pegou e foi elas foram para um lado e a gente foi para o outro. E nisso, na hora de vir embora, que a gente não sabia onde é que estava. Não sabia meio que falar italiano, não tinha brasileiro, não tinha nada perto. E daí ela assim, Dai, vamos caminhando por aqui, e vamos tentando falar com as meninas, né? E as meninas não respondiam, e a gente tentou ir mais ou menos
ver por onde o taxista tinha vindo, só que nós perdemos. Aí o que ela fez? Ela assim, Dai, vamos por aqui. Daí eu fui atrás dela, seguindo ela. Daí só que meu coração não tava em paz, sabe? E daí a gente passou numa rua onde a gente olhava pro lado, pra baixo, ela não chegou a ver. Eu vi porque o Espírito Santo me levou a ver aquele lugar, né? Tinha tipo esses túnel de esgoto, sabe? Aqueles pinchos, tipo de filme assim. Eu desci não, minto. Eu fui reto com ela foi, nós estava indo em direção a um lugar que a gente nem tinha visto em nenhum momento. Deus disse, Cris, isso que a gente já tinha dado faz tempo, assim, Cris, a gente não é por aqui o caminho, vamos voltar porque a gente não é que tem alguma coisa errada e alguma coisa está me dizendo que a gente tem que descer lá naquele buraco lá embaixo da estrada. Dela, se tu é louca, guria, nós não vamos descer. E eu, meu Deus, eu também, por mim, eu jamais desceria, porque eu sou bem medrosinha assim, né? Eu disse, por nada, acho um ladrão, um mendigo ali, alguma coisa que possa, né, fazer alguma coisa contra nós, sei lá. Daí eu peguei e assim, não, vamos ter que descer lá porque alguma coisa tá me incomodando. Daí a gente desceu uma ribanceira assim de areião, passamos por baixo daquele negócio. Depois que a gente fez isso, que a gente passou por ali, por baixo, eu só ouvi uma voz assim, ó, pega a direita. E a gente foi à direita. Pega a esquerda, nós entrava na esquerda. Atravessa o trilho, vai em frente. E a gente ouvindo a voz e indo. Acho que a gente andou 20 minutos, meia hora, não sei, não tenho a ideia assim. E foi indo. E quando eu disse assim, Cris, nós chegamos. Porque daí disse assim, ó, chegou o hotel tá ali. Tudo parecido. Na Itália, todos os hotéis parecidos, as ruas parecidas, as árvores, é tudo parecido, sabe? E a gente foi guiada pelo Espírito Santo até chegar no hotel. Eu assim, ó, pra mim aquilo ali eu fiquei chocada, né? Assim, até hoje eu fiquei pensando assim, como é bom a gente entregar a nossa vida pra Deus, sabe? Porque a gente é guiado não só pelo endereço, mas é guiado nos passos que a gente vai seguir, sabe? As decisões que a gente precisa tomar na nossa vida. E depois de um ano ainda, a Cris me mandou mensagem, ela é de São Paulo, ela assim, eu ainda tô impactada com aquele dia. De ser guiada tão perfeitamente pelo Espírito Santo, assim, de dizer, entra pra direita, entra pra esquerda, gente... Era surreal. A gente não conhecia nada, assim, ó. E a gente chegou, e a gente tinha um prazo para chegar no hotel, porque senão eles iam embora e iam deixar nós. Eles tinham um prazo para sair, eles não esperavam. E nós chegamos, assim, acho que uns 15 minutos antes de o pessoal partir. Só deu tempo de pegar a mala e sair de lá, sabe? Eu, assim, ó, o quão... Eu tava meditando esse dia, o quão é importante a gente entregar e colocar nossas mãos totalmente na mão de Deus, assim, para ser guiada mesmo por Ele. E o que a Dai falou tem muito a ver com o tema do nosso Talkcast e do nosso grupo, que é Mulheres Vivendo com Propósito. Até o nome, gente, tem um porquê e tem um significado. E aí que eu vou fazer a pergunta para Dai. Dai, como foi que tu descobriu o teu propósito de vida? E qual é o teu propósito de vida? 2 perguntas em uma. Então, propósito a gente ainda tô descobrindo. Porque eu creio assim, ó, que a gente, a cada tempo, Deus tem algo pra gente, né? O nosso maior propósito é viver a palavra de Deus, né? A obediência a Ele, né? Eu creio isso. E dali Ele vai nos direcionando a cada tempo o que a gente precisa fazer, né? Eu acho que é ciclos na vida da gente que a gente vive, né? Mas eu creio que, assim, o maior propósito mesmo é viver em obediência à palavra de Deus e viver submissa a Ele, né? Uhum. Então, tu não consegue nomear assim, como que tu descobriu ainda? Não. Eu acho que é uma caminhada. Cada tempo, eu acredito que tem uma descoberta, sabe? Tipo, por etapas da nossa vida, fases da nossa vida. Entendi. E me diz uma coisa, como que a Dai gostaria de ser lembrada pelas futuras gerações dela? Por uma mulher que amava Jesus, que levou Jesus até eles, né? Tiro pelos meus netos, pelo meu filho. E que era uma mulher obediente ao que Deus pedia, né? Deus queria. E me diz uma coisa, Dai, como é que a Dai gosta? Porque propósito ele tem a ver com servir. Como é que a Dai gosta de servir as pessoas? Eu amo receber, né? Receber na minha casa, cozinhar para elas. Amo ouvi-las. Muita coisa. Amo estar perto, conversar.
Cuidar, né? Essa coisa de mãe, assim, eu sou meia mãe, assim. É verdade. Olha, gente, quem conhece a Dai, eu digo que a casa dela é casa de vó. Não sei se você teve aquela avó que tu chega e de repente ela monta uma mesa e já tem um banquete. E não é só pão com manteiga, não. É tudo que tu imagina assim. Aí eu falo pra ela que é casa de vó, porque de repente ela, vamos tomar um café, mas aquele cafezinho que era pra ser só o bolo e o café, vira já um banquete. Aí eu digo pra ela que é casa de vó. Casa de vó que é assim, né? É verdade. Chega, ela prepara um banquete pra quem tá ali. Eu amo isso. E dou graças a Deus que me fez prosperar nessa área, porque a gente precisa também, né? Eu acredito que o servir, ele leva a pessoa pra esse lugar, né? Quanto mais a gente serve as pessoas, mais Deus ele vai prosperar a nossa vida justamente pra gente servir. E a Dai, quem conhece a Dai sabe que ela tem esse coração de... Ela sempre consegue se colocar no lugar do outro. Às vezes, a Dai, ela não sabe disso, mas ela me constrange. Porque meu temperamento ele é diferente, então eu tenho dificuldade de me colocar no lugar do outro. Mas a Dai, ela sempre tem aquele olhar diferenciado. Ela nunca vê como que a pessoa fez por mal, ou porque a pessoa tem um caráter deturpado, não. Ela sempre vai ver a pessoa com o amor de Deus. Ela sempre vai olhar com o amor de Deus. E eu acho isso muito bonito na Dai. Dai, conta pra gente uma experiência que aos teus olhos era impossível de se realizar, mas por meio desse teu relacionamento que tu tem com Deus, a Bíblia fala que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. E aí eu quero que tu conte pra gente se tu tem uma experiência ou mais de uma experiência de algo assim que era impossível e Deus fez. Tem algumas experiências. Uma é a reconstrução do meu casamento, né? Que no começo a gente passou muito trabalho, assim, muita dificuldade na questão financeira e pessoal mesmo, entre eu e o Adriano, assim, né? Foi longos anos, foi muito difícil, assim, que aos meus olhos eu não via restauração, não via restituição do casamento, sabe? Até porque a gente, quando muito nova também, às vezes a gente não quer quebrar o nosso orgulho, né? E só Deus para fazer isso, né? Para colocar nós no nosso lugar também. E isso foi algo que Deus, tanto que cada vez que eu às vezes estava no culto, ou estava em casa, assim, que eu ia orar pelo meu casamento, ou estava louvando uma música do Davi Sassi, que fala sobre promessas, não sei se tu sabe a letra. Cada vez que eu fechava o olho para louvar aquela música, eu via, é como se Deus me mostrasse que o casamento ia ser restaurado, sabe? Que ia ser abençoado e que ia ter conserto para aquilo. Então eu tinha, não, dentro de mim eu já não queria mais, mas eu sabia que era a vontade de Deus continuar, sabe? Sim. Que eu precisava ter fé e esperança porque Ele ia fazer. E hoje eu vejo que Deus fez, assim, hoje nós temos 28 anos juntos e eu vejo o milagre, a mudança no nosso casamento. Dos dois lados, claro, né? Sim. Tem mais alguma experiência que... Tem a nossa empresa também, né? Que a gente começou muito novo também. E todo mundo sempre falando que nunca ia prosperar, porque nós era muito novo, porque era bairro, porque já tinha na cidade. Mas nós ali insistia, sabe? Nós perseverava. Mesmo nós dois não se davam muito bem, mas nós não desistia, sabe? Das nossas lutas, assim. E hoje a gente tem uma empresa bem consolidada, né? Tem 25 anos, assim, bem conhecida, bem renomada. E eu vejo a mão de Deus também, porque foi uma oração que eu fiz também, né? Sim. Que quando eu passava trabalho na época, nosso casamento, e eu pedi para Deus, e o meu filho, o Davi, não podia ficar numa creche, que ele ficava muito doente, que eu tive que tirar. Só que a gente passava necessidade, eu precisava trabalhar. Então... eu orei e fiz uma oração pedindo para Deus porque quem sabe Ele dava um X pra gente trabalhar, porque eu já conhecia X por causa de colegas, assim, que já tinha, sabe? E daí, assim, porque era uma empresa que eu ia trabalhar com meu esposo, ia estar com meu filho perto, e, né, não ia passar tanta dificuldade. E não deu um mês, eu orei, daí não deu um mês, o Adriano veio com uma conversa, né? Daiane, o que tu acha de nós abrir um X-salado? Assim, já sabia que era resposta de oração, e tá até hoje.
Não foi fácil, foi bem difícil. Muita gente quis botar a gente para trás, falar mal, falavam até que a gente estava vendendo droga, que a gente roubava, que a gente falava, sabe assim, teve muita calúnia em cima da gente e a gente ali, ó, dele trabalhar dia e noite, assim, ó, quase 24 horas por dia, com um menino pequeno. E graças a Deus, assim, hoje o pessoal vê que, Sim. que valeu a pena, né? E Deus estava no negócio, porque eu creio que é Deus, sabe? Já tive respostas de Deus também a respeito. Então você que mora em Criciúma, que ainda não conhece o Visual Lanche, a gente super recomenda, gente. Pode ir lá provar o X, você não vai se arrepender. Fica lá no bairro Santo Antônio. Qual é o endereço, Dai? Fala aí. É Tereza Gislon, bairro Santo Antônio, Criciúma. E enquanto a Dai falava, eu lembrei de uma experiência que ela me contou que me marcou, né? A Dai, ela fala porque, gente, a Dai, aqui antes de começar aqui gravar, eu disse que Deus, ele providenciou tudo para nós estarmos aqui, até a casa. Essa casa que nós estamos é a casa da Dai, né? Então esse é o cenário que hoje nós estamos gravando. Só que eu lembro que a Dai, ela me contou uma experiência. Ela não começou tendo o que tem. É verdade. E ela disse, eu achei muito bonito quando ela me contou que ela ia andando, a igreja que ela congregava, logo no início da que se converteu, ela ia de ônibus, mas muitas das vezes ela deixava a passagem do ônibus para dar de oferta e ela ia a pé com o filho dela no colo. Gente, quando ela me contou isso, eu fiquei assim, Deus, eu tô muito devagar. E ela disse que ela ia a pé só para ofertar, porque ela não tinha oferta. Gente, aí eu fico vendo por que hoje ela tem o que ela tem. Porque ela sempre teve um coração, mesmo quando ela não tinha. Ela fazia um esforço, porque eu tenho certeza que não era fácil, né, Dai? Andar com o filho no braço. Gente, eu já posso imaginar, eu sou mãe, eu já andei já quilômetros e quilômetros com a minha filha assim, para levar ela para a escola. Mas eu fazia por necessidade. Ela também, mas ela fazia com o coração cheio de amor. E eu acredito que hoje Deus, ele honra ela dessa forma, porque ela sabia onde ela estava plantando a oferta dela, a semente dela. Né, Dai? Tu lembra mais de alguma experiência é melancólica assim? que chora, né? Ai, gente, como é bom andar com Jesus, né? Ai, gente, tem uma bem simplesinha não, porque com Deus nada é simples e nada é coincidência na vida da gente. A gente fala que é cristocidência, né? Porque esses dias a gente estava fazendo um jantar de surpresa de aniversário pro meu padrasto. Aí eu tava lá preparando a comida junto com umas pessoas, daí eu cortei meu dedo, que daí tem que fazer tudo rápido, né? Daí eu cortei meu dedo e eu enrolei num papel assim, daqui a pouco veio a irmã do Luciano. Daí ela assim, Dai, tu cortou o dedo, tu quer um band-aid? Eu trouxe um band-aid. Eu tava saindo de casa e, sei lá, me deu um negócio assim, leva um band-aid. Aí eu assim, claro que eu quero, esse band-aid já era pra mim, porque Deus já sabia que eu ia cortar meu dedo, daí eu brinco com elas, né? Porque assim, e a gente vê que isso não é coincidência, porque ela disse, eu não saio com o band-aid, mas eu tava saindo, eu voltei pra pegar um band-aid. E eu assim, só eu cortei o dedo naquela noite, eu assim, não, era pra mim, então pode trazer que é meu esse band-aid, porque o pai que mandou. Aí eu brinquei com ela, ainda agradeci ela por ter ouvido a voz do Espírito Santo, né? Mas são coisinhas pequenas assim, que às vezes a gente... E como é que tu se sente, Dai, quando acontece essa coisa que aparentemente é tão simples? É muito amada por Deus, né? Muito amada, mimada também. Tem várias outras histórias, né? De eu estar com vontade de comer uma massa lá que eu nunca tinha comido, que era... Hoje eu já comi, né? Uma massa pesto, né? Que é de manjericão e tal. Daqui a pouco liga um vizinho meu que trabalha num restaurante de massa, tarde já. Ele, Dai, sobrou uma massa aqui e tal, quer que eu leve pra ti? Do nada ele fala isso. Não, né? É Deus, eu tinha acabado de falar assim, que vontade de comer. E eu vejo que essas coisas é Deus na vida da gente, sabe? E só quem vive com ele pode falar, pode testemunhar, sabe? Porque
Só quem vive essas coisas sabe que é Deus, porque não é do nada que uma pessoa vai te ligar te oferecendo uma massa exatamente que tu queria comer, sabe? Que tu tava com vontade de comer. Era só um desejo, Era né? só um desejo, Às algo vezes nem simples. consegue, nem verbaliza, né? E nem orou para aquilo, né? Uhum. Só pensei assim, mas Deus é tão cuidadoso, né? É tão detalhista que ele gosta também de nos agradar, sabe? E eu me sinto muito amada por isso. Muito amada mesmo, assim. E tu tem outra experiência, assim, também? Ai, Grace, eu não lembrar de tanta experiência. Vai contando, né? Eu amo ouvir experiência, gente. Eu amo ouvir experiência. Pra mim é uma coisa assim que me fortalece. Eu já fui muito alcançada por testemunho. Me inspirou a continuar. E também até... poxa, mas se Deus fez com ela, vai fazer comigo tem também. Tem uma bem forte também. Eu tenho muitas experiências, só que tem umas que não dá pra contar também, porque é muito pessoal e também às vezes envolve outras pessoas, sabe? Mas... eu lembrei da pergunta. Tem uma experiência... Quer que eu fale? Não, pode falar. Tem uma experiência que uma vez a gente estava fazendo uma vigília na igreja pra fechar um tipo de estabelecimento na cidade, sabe? E que era mal, que fazia mal pra comunidade, sabe? Uhum. E nessa vigília, eu tava orando pra Deus, pedindo para o Senhor, né? Porque assim, eu não tenho isso na minha família, mas é uma coisa que me dói, sabe? Quando eu vejo a pessoa drogada, sabe? Que anda andarilho na rua, que anda assim mendigando, sabe? Por causa da droga, o que a droga faz com uma pessoa, sabe? Isso me dói muito. E graças a Deus a gente nunca teve isso na família, mas Deus me leva o meu coração assim a orar sobre isso, né? E daí nessa vigília eu tava orando a Deus para que a nossa igreja toda fechada, tava tudo apagado, as luzes, assim, não dava para ver que tinha gente dentro da igreja, a gente tava do outro lado, assim, sabe? E daí eu pedindo para que o Senhor, se tivesse alguém na rua, no bairro, naquela hora, né, que tivesse drogado desse jeito, que Deus levasse até uma igreja, sabe, que tivesse aberta, que tivesse com as portas abertas, com vigília, porque tem muita igreja que fica assim, né, que levasse a um lugar assim onde essa pessoa pudesse ser socorrida e tal. Por isso eu terminei a oração, não bateram na porta da nossa igreja, bateu, era um cara que também estava drogado e pedindo socorro, e ele disse que não sabe o que aconteceu, que tinha que bater naquela porta daquela igreja para ele entrar. E daí ele entrou para dentro da igreja, fizemos oração nele, ele começou a frequentar ali, daí ele disse que a avó dele orava por ele muito tempo. Naquela madrugada, assim, aconteceu tudo isso. E daí ele começou a frequentar a igreja, depois eu não sei para onde que ele foi, né, para onde que caminho que ele seguiu. Mas assim, foi uma oração respondida muito imediato, sabe? Assim, aquilo aqueceu meu coração, porque eu pensei, se Deus fez isso aqui com ele, provavelmente fez com outros também, porque, né, não foi para uma pessoa, foi para várias pessoas a minha oração. Então, assim, na hora eu entendi que Deus tinha se agradado daquela oração e que eu creio que salvou muitas pessoas naquela noite, sabe? E essa é uma das experiências assim também que foi bem forte naquele dia, né? Ele até testemunhou lá com a gente. Mas tem... E agora, para lembrar, tem tantas, faz até um nó na cabeça. Tá, então, mas me diz uma coisa. Hoje, olhando para trás, tudo que tu já viveu, tu tinha ideia, tu imaginava que você viveria tudo que você tem vivido hoje? Nada. Os teus sonhos não chegaram? Não imaginava que eu ia viver isso. Além do que tu sonhou? É muito além. Gente, é muito além. Muito além. Eu era a pessoa que era mais pobre, vamos dizer assim, mais vulnerável da nossa família. Uhum. Era a parte mais pobre, tanto da parte da mãe como da parte do pai, assim, né? Uhum. E jamais imaginaria que eu ia viver o que eu vivo hoje, assim, que eu tenho uma casa boa, que eu tenho um carro, que eu tenho uma empresa, que eu tenho um filho saudável, um filho que para mim é uma bênção para mim. Ele nunca incomodou, sabe, assim, um adolescente, nem como criança, como adolescente, nada, assim, é uma bênção mesmo. O meu casamento restaurado, jamais imaginei que ia estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. E conta pra gente, Dai, qual foi o segredo para você chegar aqui com esse resultado que você tem hoje? Ai, nos pés de Jesus, não tem outro lugar.
E quando tu entrega na mão dele, porque quando a gente tenta fazer com as mãos da gente, a gente só estraga. A gente atrasa o processo, a gente atrasa a nossa vitória, mas quando a gente decide realmente, porque assim, desde pequeno eu caminho com Jesus, mas eu errei muitas vezes nesse meio tempo. Não foi sempre um mar de rosas na minha vida, sabe? Eu errei e sei que muitas coisas têm consequências também, né? Que a gente colhe no meio do caminho também. Mas quando a gente realmente entrega nas mãos de Deus assim a nossa vida para que Ele age, tudo muda. Tudo muda. E Dai, não sei se... Acho que é a última para encerrar. O que a Dai de hoje falaria para a Dai de 25 anos atrás? Quando ela estava começando. Valeu a pena. Tudo que eu vivi, claro que eu não gostaria de ter vivido, mas assim, tudo que eu vivi valeu a pena para me tornar quem eu me tornei hoje, assim. E eu sei que em Cristo eu vou ainda melhorar, né? Porque a gente busca cada dia melhorar. Eu não tô 100% concluída, vamos dizer assim, né? Mas eu creio que valeu a pena viver tudo que eu vivi em busca de Jesus, assim, em busca de restaurar minha família, minha vida. Uhum. Então o segredo foi você obedecer, né? A direção que Deus te deu. De buscar por Ele, né? De estar buscando Ele, assim, em todo E tu tempo, acredita, né? que o resultado que tu tem é porque Ele foi te direcionando? Com certeza. Pelas nossas mãos, não. Uhum. Porque até eu lembro que no passado, hoje o Adriano tem outro entendimento, mas no passado o Adriano dizia, mas não trabalha para ver se Deus... Claro que a gente tem que trabalhar, né? Sim. Porque se a gente não trabalhar, realmente a gente não vai conquistar nada. Porque tu vê que às vezes as pessoas trabalham e não conseguem fluir, não conseguem, né, romper. Sim. E eu creio assim, ó, que quando é Deus, que a gente entende que é Deus, as coisas vão sempre caminhar bem, sabe? Não tem... claro, a não sei que a gente não deixa Deus moldar o nosso coração, daí é diferente, né? Porque daí Deus vai mexer também, né? Vai mover. Mas... quando a gente realmente entrega e sabe que é Ele que está fazendo, eu acho que tudo vai... Tem que confiar, né? Tudo vai funcionar, tudo vai dar certo. Dai, então conta pra gente como é que a Dai se vê daqui a 25 anos? Então, agora é pro futuro. Agora eu falei pro passado, né? O futuro só a Deus pertence, né? Continuar obedecendo e que eu sei que vai ser sempre o melhor, né? O que vem dele vai ser sempre o melhor. Então, eu creio que não tá aí mais velhinha, com os netinhos. Não sei o que Deus tem pra mim. Mas ainda existe algum sonho que a Dai gostaria de realizar? Ai, meu pai, me pegou, né? Um sonho... Tu acha que tu já realizou? Eu tô totalmente realizada. Olha, eu sou bem realizada em Cristo, completa, sabe? Inteira, tá certo. Se não tem, é porque ela encontrou a completude e a plenitude em Deus. Gente, a Dai, ela viveu uma experiência que eu, no futuro, em nome de Jesus, eu vou realizar. É o meu sonho. É viajar para Israel. E Dai, conta pra gente, como foi a tua experiência pisar na cidade santa, né, que a Bíblia conta, como foi estar naquela terra? Eu já ouvi muitos relatos, né? Mas qual é a sensação? Porque aqui eu, por exemplo, né, só leio na Bíblia, então eu imagino. Mas como é estar lá, pisando naquela terra? É um sonho realizado. Ali foi um sonho realizado. Desde quando eu era criança eu tinha esse desejo. Ali foi um desejo realizado. Mas eu vou começar um pouquinho antes, pode ser? Que quando eu era criança, eu lembro que foi em 89, porque eu ainda criança eu dizia assim, eu vou guardar a data, porque eu vou pisar na África, que era o meu desejo de criança era ir para a África fazer missão para levar comida para as crianças, e em Israel, porque era onde Jesus começou tudo a nossa história, né? Onde Jesus nasceu, tá? E daí eram 2 lugares que eu tinha um sonho de ir. Mas na minha condição financeira, eu nunca imaginei que eu iria, né? Eu tinha um desejo. Então, quando eu era criança, com 7 anos, eu assistindo o Fantástico com o pai e passando aquelas crianças rasgando aqueles arroz, comendo aqueles arroz crus, sabe? Aquilo ali começou a me dar um desespero. E eu sei que eu incomodei a mãe a semana inteira.
dizendo para a mãe, como que a gente faz para levar comida para essas crianças? Como que a gente faz para levar comida para essas crianças? E isso em 89, que eu gravei a data, né? Eu tava na primeira série, eu acho. 89, eu sou de 82, não sei. Sei entre a primeira e a quarta série ali. E daí a mãe disse, é só ter que ter dinheiro e viajar para lá para levar, né? Porque não tem outra solução. E um dia eu vou fazer isso. E aquilo ficou no meu coração desde criança. E Deus me concedeu, sabe? Depois que eu casei, que a gente já tinha uma condição financeira mais razoável, assim, eu sempre incomodava o Adriano pra mim. Ele não deixava. E daí um dia, que eu sei que foi no tempo de Deus, assim, ele liberou. Porque eu creio que a gente também tem que estar submissa ao que, né, ao esposo, sabe? Não dá, eu poderia ter ido, mas eu não ia sem permissão dele, né? Sim. E daí, quando ele decidiu, assim, que eu fui, a gente arrecadou, a gente na época até fez vestidinhos, né? Fizemos 1000 vestidos junto com a capelania, fizemos bermudinha, a gente arrecadou bastante coisa, arrecadou muito dinheiro para comprar milho, para aquele saco de milho para aquelas crianças. Então, assim, a gente fez bastante coisa e ainda eu ajudo, sabe? Algumas pessoas que continuaram indo visitar, né? Eu só fui uma vez. E meu sonho, esse é um sonho, de voltar lá de novo, que é algo que eu amo, sabe? E de lá Deus me deu uma palavra através de um pastor que eu ia chegar em Criciúma, ia ganhar um carro, e que esse carro tinha um propósito. E daí, esse propósito, me falou mais algumas coisas, e esse propósito eu não sabia para que era, eu não entendia. Mas quando eu cheguei, quando deu um ano, o Adriano queria construir um prédiozinho para fazer umas kitnet, e meio que eu peguei e falei para ele, tava vendo assim uma segunda-feira, né? Ele tava precisando de dinheiro para terminar o prédio, daí eu tava vendo um videozinho e tinha uma viagem para Israel. Só que eu sempre pesquisei que eu queria ir para o Egito e para Israel. E ali tava Roma e Israel, mas eu nem tinha percebido. Eu só disse para Adriano, deixa eu viajar para Israel, não sei o quê. Dele assim, deixa, mas tu tem que me dar o teu carro para me vender. Na hora eu já peguei, entreguei o carro para ele. Eu disse, não, então eu já te dou o carro, já pode vender que eu vou. Daí ele assim, tu não vai sozinho? Assim, vou. Daí ele assim, então tá. Daí eu vou ligar? Na hora eu já liguei e tal. E deu tudo certo, já fiz o contrato com eles, paguei. E daí, guria, quando eu paguei, eu disse, meu Deus. Eu troquei o carro, que era para um propósito, que Deus já tinha me dito na África que era um propósito, só que eu não sabia qual era ainda. E troquei pela viagem em Israel. Gente, pensa que eu tava agoniada, nervosa com aquilo. Eu fiquei arrependida, eu assim, meu Deus, o que eu fiz? Perdoa, Senhor, pedindo perdão para Deus, né? E eu assim, Adriano, se for de Deus essa viagem, nós vamos vender o carro. Se não for de Deus, nós não vamos vender. Eu disse pra ele, porque tem um propósito para esse carro e esse carro não pode ser vendido. Eu disse, só que na hora foi de impulso, sabe? Que eu fiz isso. Porque se eu raciocinasse e pensasse, eu nunca ia fazer. E eu creio que foi um impulso assim, do Espírito Santo, sabe? E daí, não vendi esse carro, não vendi, ele já preocupado e eu já nervosa nesse, meu Deus, o que eu fiz? Daí quando chegou, que era 1h da tarde e eu tinha que sair para Floripa para ir pegar o avião para ir para o aeroporto, o cara da concessionária ligou que tinha vendido o carro e eu tinha que passar no cartório para assinar os documentos. Daí eu entendi, ali Deus me mostrou, né, que o carro era para esse propósito, que era a viagem que Deus estava me dando para ir para Israel. Por quê? Eu já tinha, 1 ano antes eu tinha viajado para África. O Adriano não ia pagar mais uma viagem para mim no outro ano. Porque meu marido, quem conhece, é bem seguro. Então, assim, ó, ele me presenteou com um carro, para que o carro fosse meu, para que eu pudesse vender o carro, negociar com ele, para me poder viajar novamente, sabe? E lá eu fiz muitas conexões, assim, Deus falou muito forte comigo naquele lugar. Foi algo, assim, maravilhoso, assim, que Deus me concedeu, sabe? As amizades, o lugar que a gente conheceu, pisar onde Jesus pisou, assim, a gente vê o Mar da Galileia poder, sabe, naquele barco que a gente vê todo mundo indo, assim, gente, é só indo mesmo para saber a experiência que é. E hoje, sem contar que a gente lê a Bíblia e realmente a gente consegue imaginar o lugar, sabe? Nossa, é maravilhoso. E daí, eu já ouvi pessoas falarem que a atmosfera é diferente. É verdade? Tu sente.
É. Uhum. E a coisa mais linda, assim, que a gente, esses dias até estava vendo, estava lendo, acho que é em Romanos que fala, né, que os judeus iam ter ciúmes dos gentios por sentir esse amor que a gente sente por Deus, alguma coisa assim, mais ou menos nesse tema. Agora eu não lembro direito. E tem uma cena que a gente estava lá, que a gente estava no Getsemane, assim, e os guias é judeu, assim, que era amigo da guia nossa, né? Nós estamos fazendo uma santa ceia e tudo lá a gente chora muito, né? Porque tudo a gente se comove, tudo a gente lembra na Bíblia, né? Tudo é falado, explicado, Sim. a história. E daí nós estava fazendo uma santa ceia de frente para a cúpula, assim. Não sei se vocês já viram todo mundo bate foto assim no Getsemane, que vai passar o cemitério e vai ter a cúpula lá na frente, aquela dourada, que é aquele pôr do sol lindo assim, atrás. E daí nós chorando dele assim, meu Deus, eu tenho ciúme de vocês. Ele assim, tenho ciúme de vocês, por que vocês sentem isso e a gente que é daqui não sente? Meu Deus, é mesmo. Guria, isso me veio na cabeça quando eu tava lendo agora esses dias, sabe? Me veio essa imagem, eu disse, meu Deus, e realmente é isso mesmo, a palavra de Deus se cumpre, sabe? Daí eu fiquei assim, e a gente fica muito impactada, sabe? Com todo aquele lugar lá onde Deus passou, as histórias, sabe? Apesar de ter coisas que a gente sabe que lá tem aquele negócio do A, B e C, né? O A é 100%, o B, na dúvida, o C não é o que falam. Então, assim, mas é muito lindo, assim. E eu queria também poder voltar lá. Se for botar em sonhos, como tu perguntou ali, é voltar para África e voltar para Israel, sabe? Que é os lugares que eu sempre quis conhecer e quero voltar. Meu Deus, que lindo, né, gente? Enquanto a Day falava também, eu lembrei de algo outra experiência que ela teve, que eu quero que ela compartilhe também, que ela também já foi na Estância Paraíso. Ah, é verdade. Day, o que mudou na tua vida depois que tu foi na Estância? Conta pra gente um pouquinho como foi tua experiência lá. Ai, gente, lá é... Quem puder também, que fica a recomendação. Eu fiz um Moriá, né, que é o Cura na Alma lá. Escola de intercessão também. Ai, é poderoso. A presença de Deus naquele lugar é poderosa, assim, ó. O ensinamento deles também, né? É maravilhoso, assim. A gente teve momentos sobrenaturais lá dentro. De aparição de anjos lá, na hora da nossa entrada para a tenda. Nossa, muito lindo, assim, ó. De Deus falar comigo em ministração. E depois, quando a gente entrar na sala de oração lá da Zenete, assim, a palavra que Deus falou comigo foi trocada. Deus trocou e pediu pro cara falar aquela palavra, assim, e confirmou comigo, sabe? Muitas coisas. É muito lindo, assim, o que Deus fez naquele lugar. A Estância é tipo uma imersão fazem, né? Tu avaliando, tu teve outra experiência parecida ou não? Essa foi única, assim, que... No quê? Sobre uma imersão que tu participou. Já tive retiro também, retiros que foi bem profundo, assim, na presença de Deus, assim, foi bem intenso, assim, onde houve cura na alma, assim, que ali eu vi que Deus me pegou, sabe, e que trouxe cura na minha alma, assim, das feridas, assim, foi muito forte. Então, gente, é isso, né? Day, eu quero te agradecer por você contar essas inúmeras experiências que você teve, que a tua história, que a tua experiência inspire outras mulheres. É possível, gente, viver. Não, isso não está disponível só para Day, está disponível para mim, para todas nós que quer. Você só precisa viver com propósito. Né? E viver com propósito é isso, é você viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus você só descobre quando você se entrega a sua vida. Verdade. Como a Day falou, apesar dela ter vindo da raiz católica, né, não do meio evangélico, assim, ela conheceu Jesus ainda na infância. Eu acredito que foi isso, né, Day, que fez a diferença, né? Mesmo ela sendo uma criança, não tendo muita clareza e discernimento do que era aquilo, mas ela se aliou e escolheu o melhor amigo para ter, que foi Jesus, né? E dormir, ela entender que ele estava ali com ela todas as noites, que ela separava aquele lugar. Gente, quando a gente dá o lugar de honra para Jesus, ele nos honra. Não é uma troca, mas ele nos recompensa, porque nós estamos tratando ele como ele merece.
né? Então ela dava o melhor lugar e ela tinha consciência de que eu vou dormir aqui no cantinho, porque eu tenho que deixar um lugarzinho para eles dormir, né? Dentro daquilo que ela conhecia. E aí ela abriu o espaço na cama dela. Então a Dai abriu espaço na cama para Jesus. Abra o seu coração. Se você abrir o seu coração, você também vai ter experiências assim inimagináveis. Dai, obrigado, tá bom, por abrir o seu coração, expor a sua história e que essa história, mulher, alcance a tua vida. Amém. Não só da mulher que está ouvindo, mas de homens também que acredito que vai ouvir. Isso está disponível para todos nós. E é isso, gente. Queremos agradecer o tempo que vocês ficaram aí com a gente. Curte, compartilha, envia para as amigas, para os conhecidos, para a família, a história que eu creio que vai impactar muitos corações. Então é isso, a gente se encontra até a próxima. Tchau!